Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive. Otário é todo aquele que acredita nessas falácias aí. Mas o gramado sintético, eu já falei na outra vez, Série A é uma pena. É uma pena pro espetáculo. Uma pena que isso aconteça. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e o caos está instaurado. Pilhado quase teve um treco ao vivo. Everton Guimarães ficou mais pistola que torcida em fila de ingresso e o elenco do Mengão tá mais perdido que o VAR em clássico. Um time milionário, um elenco de estrelas e uma atuação digna de pelada de fim de ano no aterro do Flamengo. E aí, o que tá acontecendo com esse Flamengo? É culpa do técnico, dos jogadores ou do ar-condicionado da sala de coletiva que vive gelando demais a vontade de ganhar? Hoje a gente vai rir pra não chorar, ou talvez chorar de rir com as críticas que estão rolando por aí. Vem comigo que o barraco tá formado. Deixa o like, senta o dedo no comentário e responde aí. Esse Flamengo tá merecendo mais críticas ou mais memes? Eu tenho que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time, os jogadores experientes. Todo mundo sabia que o Olacian perderia o último pênalti. Botaram um garoto que estava sofrendo uma pressão absurda nesse confronto. Todos os jogadores do Atlético Mineiro e a mídia tentando falar mal do moleque. E botam esse moleque para bater o último pênalti. É muita irresponsabilidade, é muita falta de liderança, é muita falta de culhão dos jogadores mais experientes. E outra, falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Olacian, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse, esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos líderes do Flamengo. Contando o jogador, contando o treinador. Jogaram na fogueira, numa pressão absurda, o garoto, que era o jogador do time, que sofria mais pressão nesse jogo. Falta de liderança, falta de maturidade, falta de experiência. Se eu tenho mais experiência que os medalhões e que o treinador do Flamengo, para saber que o Olacian tinha tudo para perder esse pênalti, aí eu não sei mais o que esperar desse time. Até que ponto o jogo sendo gramado sintético impactou as tuas escolhas, as modificações? E me parece que os jogadores que vieram agora, recém-chegados da Europa, sentiram um pouco o gramado sintético. Saúl, também o Lino, enfim. Eu particularmente não poupei nenhuma peça pensando no sintético, né? Claro que existem jogadores que têm problemas nas articulações, que sofrem com isso, mas todos se colocaram à disposição de participar, né, do jogo. Como eu falei, algumas escolhas que eu fiz, por exemplo, Lino, Saúl, Emerson, não estavam em condições de repetir, iniciar o jogo, então eu preferi ter 30 minutos deles bem do que ter 60 minutos e com risco de lesão e ter uma queda de rendimento. Então essas coisas são bem planejadas antes do jogo. E o Arrascaeta, como eu falei, ele teve um desconforto no último jogo, onde também sabíamos que tinha um certo risco ele poder jogar hoje. Por sorte jogou e não sentiu piora, né, na lesão. Mas o gramado sintético, eu já falei na outra vez, Série A é uma pena. É uma pena para o espetáculo. Uma pena que isso aconteça. E infelizmente clubes grandes, os grandes do Brasil estão fazendo isso, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e na qual vai ser muito difícil poder fazer alguma coisa, né? Quando são os grandes que começam a fazer esse movimento. Então, aceitar e esperar daqui a muitos anos a proibição e a mudança. Chega pra cá aqui que você que tá aí vai ver, vai ler, vai ouvir muita gente dizendo que o Flamengo não queria, que não existe rivalidade, que isso é coisa aqui de Minas. Só que o que aconteceu hoje na Arena do Galo provou que isso é uma absurda mentira e isso não vai emplacar, né? Otário é todo aquele que acredita nessas falácias aí. Deixa eu te dizer uma coisa. O Galo ganhou 2 vezes fora, perdeu 2 vezes em casa, virou nos pênaltis 2 vezes e o Everson decidiu 2 vezes. Então vou repetir o que eu disse hoje na Band. O Everson é o maior e melhor goleiro da história do Atlético e ponto final. E provou isso mais uma vez, tá? Porque o feito do Atlético com o que ele fez é absolutamente gigantesco. Gente, o Atlético tirou da competição um Flamengo que tem hoje a maior constelação de imensos jogadores do continente.
Tô para te falar que é o elenco mais qualificado da história do Flamengo, seguramente o mais caro, uma folha de mais de 40 milhões de reais e um orçamento superior a 1,5 bilhão. Mas e daí? Ficou pelo caminho, né? O Wallace Yan, se liga aqui, seu pênalti subiu lá na altura da sua arrogância, então menos, querido, bem menos. Não se pode confundir arrogância com personalidade. Não dá para confundir. E é o que eu penso. E mais uma vez, ponto final. Senhoras e senhores, a classificação do Atlético é para mudar patamar na temporada. E tem que mudar. Presta atenção. É para mudar patamar na temporada desde que o Cuca não cometa o que ele cometeu hoje. De desmontar algo que estava encaixado. Ô Cuca, você no jogo de ida acertou, você achou o time, encaixou a marcação, você teve personalidade, seu time teve atitude, foi muito compactado. O de hoje, principalmente no primeiro tempo, foi facilmente envolvido, cara. Você desajustou tudo com as mudanças que você fez. Claro que você tem lá seus motivos, você explicou e tal, eu tenho o direito de não acreditar, ou de não ser convencido. E conseguiu corrigir no segundo tempo, isso aí eu preciso admitir. Então, Cuca, não dá passo para trás e nem tenta ser bestial. De qualquer forma, o espaço aqui é para destacar o feito fabuloso do Galo, com essa classificação que foi extraordinária. Poucos times no continente vão conseguir fazer com o Flamengo o que o Galo fez aí. E para fechar, eu venho dizendo aqui durante toda a semana sobre essa movimentação, toda essa turbulência ocorrida nas semanas anteriores aí. Isso precisa servir para corrigir definitivamente a rota. E dentro de campo, os jogos e as decisões contra o Bucaramanga, contra o Flamengo, precisam servir para mostrar erros e acertos. Meus amigos do esporte, o Galo está classificado diante de uma seleção continental. Então aproveita esse momento aí e eu sigo destacando que é de apoio, o momento é de apoio irrestrito a todo esse elenco aí. Porque a gente sabe onde esse apoio já levou o Atlético. Agora, para fechar definitivamente, o Everson, você precisa ser canonizado, meu querido, porque o Galo tem um novo santo. Beijo na alma. Contra o Wallace Yan, como eu falei, eu tentei falar para ele que ele é um menino com muito talento, né? Só que ele não quis escutar em nenhum momento. Às vezes a imprensa acaba alfinetando um pouco, né? Que não existe essa briga de um jogador com o outro. Todo mundo defendendo sua camisa ali, o que a gente tenta é aconselhar. Que a primeira discussão que teve dentro do campo foi que eu mandei ele ficar tranquilo. Falei, calma, velho, porque ele tava xingando o Enzo Saraiva e o Coelho. E ele virou pra mim e falou, vai tomar naquele canto. Eu falei, calma aí, que boquinha podre, hein? E ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Eu falei, cara, você é mal educado, né? Mas enfim, é um menino que tem muito talento, né? Talvez por estar num clube muito grande, né? E ter subido muito jovem, às vezes você não tem uma cabeça tão trabalhada, né? E às vezes acaba deixando ser influenciado um pouco. Que ele não perca a cabeça, que ele mantenha um foco, que ele tem muita coisa para caminhar pela frente, para crescer. Gente, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. E sinceramente, nem os roteiristas de novela da Globo conseguiriam escrever um drama tão previsível assim. O elenco, milionário, a torcida, apaixonada, o desempenho, digno de time que tá jogando uma pelada no sábado de manhã depois de ter virado a noite no pagode. E vamos ser honestos, o Flamengo hoje parece aquele aluno que vai pra prova confiando que vai passar só porque tem a mochila da Kipling. Tem nome, tem fama, mas na hora H, dá branco total. Pilhado quase infartou, Everton Guimarães já tava pronto pra dar cartão vermelho até pro porteiro do Urubu. E com razão. Porque esse time tem estrela no currículo, mas tá sem brilho nenhum em campo. Sabe o que falta pro Flamengo? Humildade. E talvez umas aulinhas com o time do Sub-20. Pelo menos eles correm. Tá na hora de parar de jogar com o escudo e começar a jogar bola. Porque Copa do Brasil não se ganha no grito. Se ganha com futebol. E isso aí, meu amigo, o Flamengo esqueceu no vestiário faz tempo. E é isso, meus amigos. O Flamengo saiu da Copa do Brasil do mesmo jeito que muita gente sai do motel. Rápido, decepcionando geral e com a sensação de podia ter feito mais. Agora eu quero saber de você aí do outro lado da tela. Quem é o verdadeiro culpado por esse fiasco? É o técnico? É jogador estranho? É o elenco que só joga quando tem plateia de Instagram? Comenta aqui embaixo, solta o verbo, mas com respeito. Ou sem também. Hoje tá difícil segurar a corneta. Se curtiu o vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal Driblando Tudo e ativa o sininho porque aqui, meu amigo, a zoeira é garantida e a análise é sem freio. Valeu por assistir e até o próximo vexame ou milagre.